E aí, turma boa, sejam todos bem-vindos ao canal Sala Web de Aula. Eu sou o professor Fernando Silva e esta é mais uma videoaula no nosso canal. Então, vamos lá para a nossa videoaula de hoje. Nossa videoaula de hoje teremos Ciências sexto ano. Nossa unidade Dia e Noite, Regularidades Celestes. Habilidade 14. Nossos assuntos abordados na nossa videoaula de hoje: ciclo dia e noite, ritmo biológico, o seu ciclo dia-noite, latitude e longitude. Esse conteúdo você encontra no capítulo 12 do seu livro didático, nas páginas 216 a 218. Então vamos lá para o nosso conteúdo. Aqui ele começa falando sobre um tipo de ave, certo? Então aqui vai servir para curiosidade para vocês conhecerem um pouco o caburé, certo? Conhecido na nossa região aqui caboré, mas aí é o caburé, ok? Caburé na área. É bem interessante a história desta ave. Então a gente segue aqui para o conteúdo da 216, no tópico 1, ciclo dia-noite. Logo que o dia clareia, pardais, bem-te-vis, pombos, tico-ticos, andorinhas e outras aves, certo? Faz aquele barulhão com sua cantoria, logo ao clarear o dia. Durante o dia eles voam, procuram alimentos e tudo mais. Quando começa a escurecer, eles procuram as árvores onde de novo cantam agitados, só que dessa vez aos poucos vão se calando e é hora de repousar e ficarem quietos, protegendo-se dos predadores que saem à noite para se alimentar. No caso dessas aves citadas, elas passam o dia se alimentando e à noite repousam, certo? E esperando um novo dia clarear para repetir tudo de novo. Cantoria, voos, alimentação, cantoria, descanso, tudo de novo. Muitas corujas têm hábitos diferentes. Durante o dia, se protegem e evitam a competição com outros predadores. À noite, elas saem. Então, muitas corujas fazem o contrário. De dia, elas se guardam, descansam, para não competir com os outros predadores que caçam de dia. Elas preferem descansar durante o dia e sair à noite. É o que vai para nossa página 217. Ela sai à procura de alimento, caçando insetos, ratos, serpentes e alguns outros animais. Há, contudo, corujas que são ativas de dia. Então não é uma regra. Toda coruja descansa de dia e sai à noite. Então, nós temos sempre as exceções às regras, certo? Algumas são ativas de dia, como é o caso do caburé, certo? Abordado no texto da abertura desse capítulo. Então você vai conhecer um pouco aí sobre o caburé. Depois do dia vem a noite, depois da noite vem o dia, e assim a natureza repete esse círculo, ou seja, eu saio de um ponto, percorro a minha linha e volto novamente no mesmo ponto, e continuo sempre nesse ciclo indefinidamente. É uma regularidade da natureza que a gente chama, ok? É o ciclo dia e noite, sempre se repetindo, e os seres sempre fazendo, né, sua rotina diária e noturna, ok? Então, tópico 2, ritmo biológico. Cada animal está adaptado ao ciclo de noite. Alguns são ativos à noite e descansam de dia, outros fazem o contrário, né, são ativos de dia e descansam de noite, ok? Animais de uma mesma espécie se comportam da mesma maneira, certo? Então, é uma característica que os torna espécie. Se comportam da mesma maneira. Cada espécie tem o seu ritmo biológico. O que seria esse ritmo biológico? Ou seja, o ritmo de vida dela, o ritmo que elas levam no seu dia e noite, certo? Isso aí é o ritmo biológico. Alguns mais rápidos, né? Como temos aí o beija-flor, né, batendo suas asas bem rápido, e outros bem mais lentos o seu ritmo, como é o caso das preguiças, ok? Então isso é o chamado ritmo biológico. As plantas também exibem ritmo biológico. Tem muitas plantas que você tem um ritmo biológico e uma característica de cada espécie de planta. Existe, por exemplo, uma planta chamada 11 horas, certo? Você tem aqui a imagem aqui embaixo, a primeira à esquerda.
cujas flores ficam abertas durante o dia e fechadas durante a noite, né? Nós temos também o caso do girassol, ok? Que é uma planta cujas flores ficam bem abertas e se movem para ficar sempre viradas para o sol. Então, à medida que o sol vai fazendo o seu movimento, ao passar das horas, o girassol vai sempre mantendo elas abertas na direção do sol. Quando o dia está iluminado, quando escurece, elas murcham um pouco. E aí, quando o sol nasce novamente, elas florescem ali de novo, erguem-se de novo e sempre acompanhando o movimento do sol, né? O ritmo biológico também das plantas, a 217. No tópico 3, o seu ciclo de noite. Então, falando um pouco sobre o ser humano, né? Todo ser humano tem o seu ciclo dia-noite, também conhecido como ritmo circadiano, certo? Então, o ritmo biológico do ser humano, o seu ciclo de dia e noite, é também conhecido como ritmo circadiano, ok? Nosso corpo precisa de descanso e o momento mais adequado para o ser humano descansar é durante a noite. Então, no nosso ritmo normal, seria esse, descansar à noite e fazer os trabalhos durante o dia, certo? Embora haja pessoas que fazem o contrário, certo? Descansa durante o dia e tem os seus ritmos mais acelerados à noite, certo? Esse é um problema enfrentado por quem fica até tarde da noite, certo? O ritmo correto é trabalhar, brincar, certo? Praticar esportes durante o dia e reservar uma parte da noite, né, para descansar o organismo, certo? Mas quando se fica muito mais tempo, né, acaba se descansando menos do que se deveria e aí vem vindo as chamadas fadigas, né? O seu corpo vai entrando em exaustão, certo? Também tem aqueles que são obrigados, né, entre aspas, porque o seu trabalho exige, né, que ele trabalhe durante a noite e descanse durante o dia, ou seja, faz aquela bagunça no ritmo biológico do ser humano, certo? Porque, e pior ainda, que o nosso texto aqui trabalha, certo? Pior ainda, aqueles que não têm o ciclo, mesmo que seja o contrário, definido. Uma hora está trabalhando de dia, descansando de noite, outra hora está trabalhando de noite e descansando de dia. Isso cria aquela bagunça do organismo, né, que não pode, aqui embaixo, ó, não pode conseguir se adaptar a tantas mudanças. Como consequência, o indivíduo não descansa e pode ficar estressado e ter problemas de saúde, ok? Então é sempre bom ter cuidado com o ritmo biológico de cada um, certo? Manter aquele ritmo. E no tópico 4, latitude e longitude, falando um pouco aqui também da área de geografia, certo? Então nós temos aqui o nosso globo, ok? Então a partir deste ponto do capítulo, traremos alguns acontecimentos que podem depender da latitude e da longitude. Então por isso que é bom sempre relembrar e saber o que é latitude e o que é longitude. Então, latitude, eu tenho como referência, se eu dividir o nosso planeta ao meio, só que na horizontal, certo? Ou seja, criando norte e sul. Esta linha que vai servir de referência é a linha do Equador. Então, a nossa latitude vai indicar qual a distância, né? A distância em graus, medidas em graus, já que é uma esfera, certo? Qual a distância está para cima, norte, ou para baixo, sul, certo? A distância que está para o norte ou para o sul, para cima ou para baixo, em referência à linha do Equador. No caso aqui, ele está indicando que este ponto aqui, certo, está a 50 graus latitude norte, ou seja, norte, então ele está acima da linha do Equador, 50 graus. Mesma coisa se eu dissesse 30 latitude 30 graus sul,
ou seja, pela linha do Equador, eu vou marcar 30 graus para baixo, para o sul, ok? Da mesma forma, eu tenho a longitude, só que a longitude é ao contrário da latitude, que essa linha na horizontal é chamada de paralelo, certo? A linha do Equador. Nós vamos ter a linha vertical como referência. Vamos dividir a Terra de cima para baixo em leste e oeste, ok? Direita e esquerda. Mas qual vai ser a minha linha de referência, certo? O meridiano de Greenwich, certo? Divide a Terra, divide os hemisférios em leste e oeste, ok? Então, se eu pegar como referência, esse ponto aqui está na longitude 30 graus oeste. Quer dizer que ele está à esquerda, certo, do meridiano de Greenwich, 30 graus. Se ele tivesse a longitude 50 graus leste, aí ele estaria à direita do meridiano de Greenwich, 50 graus. Então, latitude mede a distância para a linha do Equador e divide a Terra em latitude norte e latitude sul. Longitude é referência meridiano de Greenwich, divide em leste e oeste, certo? Então nós temos latitude leste e latitude oeste, ok? Então esse aí foi o nosso conteúdo, certo? Das páginas 216 a 218. Vamos ver aqui a nossa atividade, certo? Então, na nossa atividade, na primeira questão, cite 2 exemplos de animais com hábitos diurnos durante o dia, né? Citar 2 exemplos. E B, noturnos, ok? 2. Explique o que quer dizer a afirmativa. Cada espécie tem o seu ritmo biológico. Então, você vai explicar o que é que significa eu dizer isso. Cada espécie tem o seu ritmo biológico. Na 3, descreva um ritmo biológico característico de uma planta vista no conteúdo. Então, a gente falou algumas plantas que têm o seu ritmo biológico, algumas características, certo? Então, você vai escolher uma e descrever como é que ela age durante o dia e durante a noite, o ritmo biológico dela. Você escolhe uma e dá a descrição. 4. Como também é conhecido o ciclo dia-noite de todo ser humano. Nós vimos aqui o nomezinho que se dá, né, o termo que se dá para o ciclo dia-noite do ser humano. Então, como é conhecido também. Na 5, descreva 3 medidas que devem ser tomadas para que possamos dormir bem. Para termos um bom descanso, nós temos que desenvolver algumas medidas, algumas coisas durante o nosso repouso. Cite 3 delas que ajudam a desenvolver, a dormir bem, certo? 6, o que vem a ser latitude, e 7, o que vem a ser longitude, certo? Então, bem simples. Essa aí foi a nossa atividade, ok? Esta foi aqui mais uma videoaula, certo? Este é o nosso canal. Se você gostou do conteúdo, deixa aí o seu joinha. Se você não é inscrito, se inscreva no nosso canal, ative o sininho das notificações para ficar sempre antenado com nossas videoaulas e lives. Temos também o nosso site de acompanhamento educacional web, onde você fica sempre antenado aí com a entrega de atividades, as notas e outras informações das nossas aulas, ok? Então, vamos ficando por aqui e até a nossa próxima videoaula.